Sejam todos muito bem-vindos. Nessa série de vídeos eu estou mostrando uma jornada que tem como objetivo ajudar profissionais de qualquer área, de todas as áreas, a ganharem mais visibilidade profissional e aumentarem a chance de uma evolução profissional, isso através da automação de processos por robôs. Eu sou Alex Diogo e nós estamos fazendo uma série de vídeos respondendo os principais questionamentos de profissionais, alguns que estão iniciando nessa área de automação de processos e também algumas dúvidas que até profissionais mais avançados acabam tendo em relação à automação de processos. Porém, o nosso foco aqui vai ser sempre em cima da ferramenta da UiPath. Então, nós já vamos direto para a nossa primeira pergunta de hoje, que é a seguinte: por que você escolheu a UiPath como a ferramenta principal para os seus conteúdos aqui no canal? Muito bem, primeiro eu quero deixar aqui bem claro que eu não tenho nenhum vínculo, nenhum tipo de contrato com a UiPath, não sou funcionário deles, não ganho nada deles para falar sobre UiPath, nem aqui no canal e nenhum outro recurso que eu utilize. Então tudo que eu vou falar aqui vai estar mais relacionado, na verdade, a uma experiência que eu tenho tido com essa ferramenta, das coisas que eu aprecio na ferramenta, dos seus prós e também dos seus contras. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é que a UiPath é uma ferramenta desenvolvida sobre um framework que eu considero muito bom, que é o .NET Framework. Como eu fui instrutor de cursos oficiais da Microsoft durante alguns anos na minha vida, e principalmente em treinamentos de desenvolvimento de sistemas utilizando as ferramentas da Microsoft e, consequentemente, no framework .NET, a estrutura de criação dos robôs, então, utilizando o UiPath, foi uma ferramenta que foi bastante intuitiva para mim no momento de aprender a utilizar essa ferramenta como minha principal ferramenta de automação de processos. O segundo ponto é que, embora eu seja um desenvolvedor de códigos, embora eu goste muito de escrever códigos, o UiPath Studio é uma ferramenta considerada low-code e, em grande parte dos casos, em boa parte das automações que a gente faz, até mesmo chegando ao ponto de ser no-code. Mas o que significa isso? Qual é a diferença entre esses dois termos, então? O low-code é quando você tem uma ferramenta que é de desenvolvimento, em que você é capaz de fazer esse desenvolvimento sem quase precisar escrever linhas de código para atingir o seu objetivo. E o no-code é quando você não precisa escrever nenhuma mesmo, 0 linhas de código. Essa última é quase impossível ainda, né? Mas tem robôs, dependendo da complexidade da automação que a gente fizer, de fato você acaba não precisando escrever nenhuma linhazinha de código para conseguir então o seu objetivo. Por que isso é, ao meu ver, e tudo que eu estou falando aqui está muito relacionado à minha própria experiência, por que você tem vantagem nisso? Porque você ganha produtividade. Tanto a produtividade no tempo do desenvolvimento da solução, enquanto você está desenvolvendo aquela solução de automação, que é o desenvolvimento do robô, quanto quando você precisa dar manutenção do robô, que muitas vezes é esquecido, mas é um momento muito crítico. A manutenção de qualquer desenvolvimento, principalmente do robô, é um momento muito crítico. Cada desenvolvedor de código, quando a gente está falando de codificação escrita mesmo, linha a linha, cada desenvolvedor ele acaba tendo um seu costume de escrita, das funções que ele gosta mais de utilizar. Ele tem ali os seus padrões de codificação. Então, quando o outro desenvolvedor precisa analisar um determinado código escrito por esse desenvolvedor, por mais que a equipe trace ali os seus padrões de projetos, né, suas nomenclaturas de variáveis, etc., sempre na manutenção ela se torna uma tarefa bastante dispendiosa
e até mesmo uma tarefa muito cara. Quando a gente não tem escrita de código envolvida nessa manutenção, a manutenção ela acaba sendo muito mais intuitiva, é uma manutenção muito mais visual e com isso se torna uma manutenção mais rápida. O terceiro ponto que eu queria colocar aqui é em relação à própria modelagem do processo, né? Por quê? Quando você desenvolve um robô RPA utilizando uma ferramenta como a UiPath Studio, você acaba se aproveitando do recurso. Se você utilizar um recurso como, por exemplo, o Flowchart, você está, além de automatizando o processo, você está tendo a oportunidade de modelar aquele processo também. É claro que não há de se esperar que as ferramentas voltadas para desenvolvimento de RPA tenha todos os recursos de uma ferramenta que é voltada especificamente para a modelagem de processos, como, por exemplo, um Visio, um IBM BPM, um Visage, que é uma ferramenta que está bastante popular, e etc. Que são ferramentas que têm um foco completo na modelagem e na otimização desses processos. Então, cada uma delas vai ter o seu papel principal nesse mundo, né? Mas quando você tem uma ferramenta de automação de processos que ela te proporciona de uma forma visual a leitura do seu modelo de processos para a sua automação, eu não tenho dúvidas de que essa seja uma ferramenta que no mínimo precisa ser avaliada na escolha de uma ferramenta de automação de processos. Então eu acho que nesse quesito essa ferramenta ela possui uma larga vantagem, uma vantagem bastante grande sobre as demais ferramentas que nós temos hoje no mercado de automação de processos. O quarto ponto aqui é a própria classificação da Gartner, que posiciona a UiPath numa posição de liderança, baseado em 4 quadrantes, né, ali no seu quadrante, embora esse não deva ser o fator decisivo para a escolha de uma ferramenta, e eu acho que isso tem que ser muito bem pesado, mas para quem quer aprender a desenvolver RPA, visando uma colocação ou uma recolocação no mercado de trabalho, obviamente essa precisa ser uma ferramenta que deve ser levada em conta, sem sombra de dúvidas. O quinto ponto que eu queria colocar aqui é que a UiPath é uma ferramenta que tem integração com os principais recursos de versionamento, como, por exemplo, o Team Foundation Server, que eu considero, no cenário das empresas que utilizam desenvolvimento com frameworks da Microsoft, o melhor repositório para ser adotado, que é o Team Foundation Server. Mas nós temos também na UiPath a integração com o Subversion e também com um que dispensa qualquer tipo de comentário, que é o Git, né? Que a gente já está bastante acostumado a utilizar. Então, quando a gente fala sobre desenvolvimento de robôs, onde o ideal é que a gente compartilhe bibliotecas, né, com os nossos times, faça um desenvolvimento ao máximo compartilhando componentes, isso se torna um fator imperativo na escolha de uma ferramenta. Quando a gente fala sobre a necessidade de melhoria e de manutenção contínua, porque hoje os sistemas eles mudam a todo tempo e o tempo todo, os sites são atualizados praticamente diariamente, nós precisamos então ter uma forma de controlar a versão desses nossos robôs. Não ter uma ferramenta que tenha uma integração nativa com esses recursos pode se tornar a curto, médio, talvez não curto, mas a médio e longo prazo um tiro no pé. E aí o sexto ponto e último ponto que eu vou colocar aqui, haveriam até mais pontos, né? Mas eu vou terminar aqui nesse sexto ponto, que seria a questão do controle de acesso. As ferramentas hoje de RDA, principalmente, que é o Robotic Desktop Automation, que é a automação das tarefas pessoais nossas no ambiente de desktop, nesse nicho eu coloco os RPAs também, além desse desenvolvimento
personalizado, né, pessoal, o desenvolvimento que é feito através de codificação tradicional, utilizando as principais linguagens, seja ela Python, C Sharp, Java, etc. São ideias que não possuem, dentro da sua estrutura, né, de desenvolvimento, de gestão de RPA, não possuem na sua estrutura o painel de controle. Então, fatalmente, esse tipo de desenvolvimento ele não vai ter uma boa governança. Inicialmente, isso pode não ser um problema muito grande, mas à medida que for crescendo, esse problema ele vai se tornando como a famosa bola de neve, né? A empresa ela começa a perder rastreabilidade do que o robô está fazendo, onde o robô está fazendo, quando o robô está fazendo determinados processos, né? Onde está acontecendo a mágica da automação e onde isso não está acontecendo. Também um controle de privilégios de acesso. Então o robô ele está recebendo qual privilégio para executar as suas tarefas. E aí uma coisa que só quem já trabalhou com infraestrutura, né, já teve essa experiência, que é quando um processo, muitas vezes ele não está sendo executado por falta de privilégios administrativos, e aquele processo ele está ali no gargalo, tem uma hora ele precisa ser executado e nessa correria acaba se dando privilégios muito superiores ao que de fato aquele recurso ou aquela pessoa, e nesse caso aqui aquele robô, teria como necessário. E o objetivo é apagar o incêndio, é um objetivo válido, né? Algo que precisa ser corrigido, solucionado naquele momento. Só que esse privilégio acaba depois não sendo tirado mais, até por questão de medo, né? Não querem mais mexer em algo que está funcionando. E aí isso vira uma bomba que mais cedo ou mais tarde ela acaba estourando, né? Então é necessário que um bom sistema de RPA tenha como um fator principal que ele possua ali a questão de gestão de acessos, um controle, né, gestão de identidade, que seja centralizado. Isso não pode estar na ponta onde os robôs estão sendo desenvolvidos, né? E aí mais um ponto aqui, que eu vou colocar aqui, que é o controle da execução. Eu disse que eu ia terminar lá, né, mas vamos a só mais um ponto aqui que eu me lembrei. A gente pode até falar como uma continuação do ponto anterior, porque se a ferramenta que a gente estiver utilizando, a ferramenta que a gente escolheu para ser a nossa estrutura de gestão de RPA, ela não permitir um controle centralizado dos robôs, a empresa ela passa a não ter como medir qual é o ganho desses robôs e, pior ainda, e quais são as perdas que a empresa pode ter com a execução desses robôs. Porque pense bem, ter um robô rodando na sua empresa não significa que você esteja tendo ganhos com aquela implantação de robôs. Ele pode só estar fazendo um processo errado e pior, de uma maneira muito mais rápida. Se um ser humano comete 10 erros, naquele mesmo tempo um robô consegue realizar 100 vezes aquele processo errado, 1000 vezes aquele processo errado. E isso pode significar uma perda e não um ganho para a empresa. Então, é fundamental nessa escolha, escolher-se uma ferramenta de RPA que tenha um ponto central de execução desses robôs, tanto por controle de execução mesmo, da orquestração planejada das execuções, da hyperautomation, a hiperautomação, quanto o controle dos resultados dessas execuções, também o gerenciamento do melhor uso das licenças para esses robôs. Então, nada disso você vai ter implantado quando você parte para uma estratégia de RDA, de automação na ponta. Às vezes, achando que você está tendo vantagem no desenvolvimento desses robôs por código, né, esses robôs in-house, usando ferramentas gratuitas de desenvolvimento, mas isso nem sempre vai ter um resultado de verdade. Pode até mesmo ser aquilo que nós falamos anteriormente, pode se tornar um tiro no pé. Então esses são os pontos que eu gostaria aqui de deixar como resposta
a essa pergunta então. Nós vamos para mais uma pergunta aqui. O que é possível automatizar através de robôs RPA? Bom, teoricamente, né, falando aqui em teoria, tudo que você faça no computador é possível que você consiga automatizar. Se você souber exatamente qual processo que você realiza, até mesmo quando você tem muito bem definidos as suas tomadas de decisões, você vai conseguir fazer aquela automação. Quer ver um exemplo? Digamos que você tenha como responsabilidade aí no seu trabalho abrir uma conta, uma caixa de correio, né, do seu e-mail aí, e procurar por um determinado assunto no seu e-mail. Digamos que o assunto seja algo, de alguma forma ali, recebendo uma nota fiscal de entrada. E aí toda empresa ela segue ali um padrão de envio dessas notas. Então você tem como filtrar esse tipo de e-mail, todos os e-mails que possuem ali a nota fiscal, fazer o download dos arquivos de nota fiscal. Normalmente vem um arquivo PDF, um arquivo XML, e aí você vai ter como salvar esses arquivos em algum repositório de rede ou numa pasta local no seu computador, depende aí de qual seja o seu procedimento. Depois você vai ter a capacidade de abrir esse PDF ou arquivo XML, copiar as informações que estão nele para um sistema interno, né, da sua empresa, que vai ser o sistema aí de controle de notas fiscais para o fechamento fiscal mensal ou anual. Não tem porquê, então, quando você pensa num processo desse, de não fazer uma automatização desse processo. A não ser que você faça isso apenas uma vez por semana e seja apenas uma nota, uma vez por mês, por exemplo. Mas se chegarem notas o tempo inteiro, chega a ser uma perda de tempo ficar fazendo isso manualmente. Então, para resumir aqui, nós podemos compreender o seguinte: tudo que a gente consegue fazer de uma maneira digital, para explicar isso de uma forma até um pouco mais simples, se você consegue fazer esse processo usando o mouse e um teclado, é bastante, mas muito provável que você vai poder automatizar isso através de um robô, utilizando aí o RPA. Mais uma pergunta aqui. É possível fazer o robô extrair textos que estão em imagens, arquivos de imagens, né? Então vamos lá. Sim, nós temos até outros vídeos aqui no canal que falam bastante sobre isso, né? Na verdade, essa possibilidade não foi criada para atender a necessidade de automação de processos, não. Isso se chama reconhecimento óptico de caracteres, que permite que sejam reconhecidas as letras e números, né, e símbolos que estejam em um arquivo de imagens. Não só, na verdade, arquivos de imagem, né, mas basicamente nesses arquivos de imagem. Então, é aquilo que nós conhecemos como OCR, e é uma tecnologia que já existe há algumas décadas. Falando aqui microcomputação, principalmente, né? Embora seja já uma tecnologia, podemos dizer assim, já até antiga, ainda é uma tecnologia que ainda precisa de bastante aperfeiçoamento. Não é uma tecnologia ainda eficaz, né? Depende ainda de muitas variáveis, muitas configurações, compreender bem o tipo de documento que a gente está tentando extrair informações, a qualidade desse documento, né? Então ele ainda precisa de bastante aperfeiçoamento para que o seu funcionamento atenda sem necessitar de muitos ajustes, né? Mas é uma tecnologia espetacular. Sem ela, perderíamos um grande percentual de sucesso, até nessas tecnologias que nós temos hoje de automação de processos. Sem o OCR, a gente teria uma perda muito grande até para a automação dos nossos processos. Várias empresas disponibilizam essa tecnologia, que podem ser usadas nos nossos robôs, né? As principais, a gente poderia citar aqui, nós temos, por exemplo, a da Microsoft, a da Google, a própria UiPath criou o seu OCR, né? Tem a AB
Então a gente tem muitas empresas que apresentam essa tecnologia que a gente pode então utilizar, algumas gratuitas, outras pagas, mas cada uma tendo ali suas vantagens e desvantagens, né? Seus prós e os seus contras. Então usar uma ou outra vai depender da estratégia em cada automação, para saber qual delas vai atender mais às necessidades específicas de cada automação que a gente estiver fazendo então naquele momento. Por hoje é isso, né? Respondemos já aqui algumas questões aqui bastante interessantes. A gente se vê no próximo vídeo então.